Olá, alunos do nono ano, eu espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de hoje, continuando o nosso gênero resumo, ok? Vamos ao roteiro, que é esse aqui da semana. Vamos estudar o desafio de reportar e o desafio da compreensão global do texto, página 9 a 12, e o livro é o livro de produção de texto, ok? Vamos seguir. Então, nós temos aqui que reportar no contexto deste capítulo é resumir as ideias de um texto base respondendo à seguinte questão: se você tivesse de reportar a tirinha a alguém, o que você reportaria? Então, se você tivesse aqui que reportar essa tirinha a alguém, o que você iria mencionar, né, nessa tirinha? Então, aqui tu tens um exemplo, tá? Veja aqui, neste exemplo, que nós temos a terceira pessoa, tá? E você tem, na verdade, um texto expositivo, porque você vai estar ali, né, mostrando que você, expondo, né, o que você está, enfim, conseguindo interpretar. Mas é claro que essa interpretação, ela só existe se você considerar o gênero textual, no caso aqui é uma tirinha, alguns elementos da tirinha, como os personagens, você precisa conhecê-los. Então, exige um conhecimento profundo do gênero em questão, do gênero textual em questão, para você estar reportando esse gênero num provável resumo. Então, é preciso você observar esses elementos na tirinha. Então, observe que essa pergunta aqui não espera uma resposta metalinguística, ou seja, uma resposta que explica como você faria o resumo, dizendo: eu diria aqui, eu falaria aqui, eu reportaria aqui. Ou seja, não é a primeira pessoa. É como eu falei, você primeiro vai utilizar a terceira pessoa. O que se espera é que você faça a retextualização das ideias do texto fonte, ou texto base, que reorganize as ideias do texto, sintetizando-as, não apenas diminuindo a extensão do texto, mas de fato sumarizando essas ideias. Então aqui tu tens essa sugestão, ó, na tirinha de Jim Davis, as personagens John Arbuckle e seu gato Garfield apresentam-se ao leitor, dizendo seus nomes e o que fazem. Ambos usam o possessivo, meu, para referir-se ao companheiro de quadrinhos, e divergem sobre o objetivo da existência deles. O de John é divertir o leitor, o de Garfield é comer. Então aqui, você, numa terceira pessoa, você está reportando o que a tirinha aqui está revelando para o leitor. Bem, metalinguística é vamos dizer assim, uma função da linguagem, tá? E ela ocorre quando usamos o código linguístico para falar dele próprio, explicando ou analisando. Então, não espera-se uma resposta nesse sentido, que você vai ter que, na verdade, falar do próprio código linguístico, mas sim você está realmente mostrando o que você está conseguindo interpretar na tirinha, ok? Muito bem, então vamos seguir adiante, tá? Uma prática, que seria esse texto aqui. Perceba que aqui também você tem que considerar, né? Ele vai exigir de você muitas coisas, que você conheça um pouco do gênero, que é gênero textual, que você saiba um pouquinho, né, de inglês, o significado de algumas palavras em inglês, você possivelmente possa estar consultando um dicionário online. Perceba aqui, no caso, também as referências. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando você vai ler um texto e você vai tentar reportá-lo, porque de repente você pode estar mencionando no seu resumo, ok? Esses elementos. Então vamos ler aqui esse texto: bike iluminada,
Imagine-se pedalando à noite pelas ruas, quando de repente você é interceptado por um policial, porque sua bicicleta está sem iluminação. E em vez de lhe aplicar uma multa, a autoridade dá à luz à sua magrela, no caso a bicicleta. Parece brincadeira, mas essa é a proposta do mais novo projeto implantado pela Prefeitura da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, em parceria com a organização sem fins lucrativos San Francisco Bicycle Coalition, chamado de Light Up the Night. Traduzindo em miúdos, ilumine a noite. Para entregar centenas de luzes dianteiras brancas, as luzes traseiras vermelhas aos ciclistas que se encontram pedalando no escuro. A primeira ação ocorreu entre novembro e dezembro de 2011, na hora do rush. Policiais, funcionários e voluntários do projeto acenam aos ciclistas sem iluminação e entregam os aparatos para que os encaixem na magrela. Faremos de novo nesse ano, nos dias em que começa a anoitecer, a partir das 17 horas, hora em que as pessoas voltam do trabalho para casa, conta Lian Chan, diretora executiva da ONG. A ideia é não só tornar a pedalada mais segura, mas também atrair mais pessoas ao estilo de vida sobre duas rodas. Então percebam aqui que você precisa não somente conhecer, né, a língua portuguesa, o significado das palavras na língua portuguesa, mas também você precisa dominar um pouquinho do inglês, porque você precisa saber o significado de algumas palavras para que você possa estar interpretando, né, no caso, o texto. Aqui, por exemplo, claro, você vê que na verdade, uma parceria com essa organização, que tem esse nome, aqui dá para perceber isso, mas aqui já requer uma tradução, né, na hora do rush, que seria, na verdade, vamos dizer assim, uma disputa de velocidade aí, mais ou menos isso aí. Então, você precisa estar, nesse caso, buscando algumas traduções, porque isso vai te ajudar de alguma forma a você estar compreendendo melhor o texto, ok? Então, levando em consideração esses elementos, a referência, a leitura, né? Se não entendeu numa primeira leitura, faça uma segunda, procure o significado de algumas palavras que você não conhece. Isso tudo vai facilitar o entendimento desse texto. Porque, veja bem, para você reportar esse texto para alguém, você precisa dominá-lo, você precisa ter um conhecimento do assunto que está sendo, no caso, mostrado no texto. Então, aqui a primeira proposta que eu tenho para vocês seria um desafio, você oralmente reportar o texto Bike Iluminada a um colega. Então, você pode estar escolhendo um colega aí que você fala sempre pelo WhatsApp e tá de repente aí gravando ou um vídeo para ele, né, onde você vai reportar esse texto, ou então você pode tá só passando um áudio, tá? Então a proposta é essa. Você vai tentar reportar oralmente, é o primeiro momento, você vai falar. Depois você pode estar pegando esse áudio, esse vídeo que você gravou para o seu colega. Claro, precisa ser um colega que esteja contextualizado. Você pode passar para ele, ele pode estar passando para você o dele, essa troca. E aí, por fim, você pode estar realizando a última aqui tarefinha, que é da 7ª questão, que é: após reportar oralmente o texto Bike Iluminada a um colega, faça um resumo. Aí você vai elaborar o seu resumo, tá? Depois de revisado, troque o texto com o colega para que seja lido e avaliado. Você pode estar, de repente, repassando para o colega por escrito, né? Ou então faz um print, manda para o colega, para ele ler, enfim. É apenas para vocês estarem fazendo essa troca, porque nesse momento é difícil nós estarmos na sala,
fazendo esse processo, né? Um lendo o outro, um compartilhando o que fez. Então, a única forma realmente de acontecer esse compartilhamento seria dessa forma, tá? Você está passando para um colega que você tem uma certa proximidade, para que você se sinta confortável, para ele ler o que você vai produzir e vice-versa, ele também, né, se sinta confortável também para deixar ler o dele. Então, veja aí, tá? Quem você poderia estar fazendo isso aí, ok? Isso aqui, na verdade, são exercícios para que a gente entenda essa questão do reportar, tá? É uma forma de se chegar a um resumo. Então, esse seria o primeiro momento. Você vai ler esse texto novamente na sua casa e vai, no caso, o desafio seria você gravar, né? Passar oralmente para um colega, tá? Esse texto. Depois que você fizer isso, você pode estar escrevendo, tá? Passando ele para a escrita, ok? Então seria já o outro momento. Aqui nós temos uma prática de reflexão. Por que que isso aqui é importante na redação? Apesar que tem a ver muito com o português, as regras, né? Mas assim, são coisas que a gente tem que considerar, porque quando você vai escrever um texto, você pode estar utilizando, por exemplo, o uso da crase. Então é importante que você domine pelo menos o básico. E aqui nós temos, né, alguns momentos que a gente pode estar comentando aqui com vocês, fazendo uma reflexão. Então nós temos aqui uma passagem desse texto que nós acabamos de ler. Imagine-se pedalando à noite pelas ruas. Então, esse azinho aqui, olha, nós temos o A, né, com esse acento que a gente chama de acento grave. Ele se encontra na frente, assim, do A, nessa posição. Então, por que que aqui, né, ocorreu o acento grave? Aí, o que eu posso dizer a vocês aqui é que a noite é o quê? Ele é um adjunto adverbial feminino. E toda vez que você tem um adjunto adverbial feminino, o que que acontece? Ocorre, no caso, tá, o acento grave diante desse azinho aí, ok? Então, aqui, a resposta seria isso, porque está diante, tá, de uma palavra aí que é um adjunto adverbial feminino. Bem, 3. A autoridade dá luz à sua magrela. O acento denotativo. Denotativo aqui é no sentido real da palavra, né? O acento denotativo da crase é obrigatório, porque há uma contração da preposição a com o artigo a, lembrando, né, que na verdade ocorre esse acento grave, porque você vai ter sempre aí a junção do a, preposição, e o a, artigo. Mas ele é obrigatório nesse caso aqui? Aí você tem que levar em consideração o que vem depois, né, desse azinho aí. No caso aqui, tu tens um pronome possessivo. Então, quando tiver um pronome possessivo feminino, o que que pode acontecer? A ocorrência da crase ou o uso do acento grave, ele é facultativo. Então, aqui, a letra B, eu acho que encaixa melhor. Facultativo, porque diante de pronome possessivo, o artigo também é facultativo. O que é facultativo? Pode ocorrer ou não, ok? Fica aí a critério, tá, de quem quiser utilizar ou não o acento grave. Então, mas isso quando estiver diante de uma palavra, no caso um pronome possessivo feminino, ok? 4. Nos 2 exemplos a seguir, a ausência do acento denotativo da crase pode ser justificada pela mesma razão. Que razão é essa? Aí você vai observar aqui, olha, o ciclista começou a pedalar. Por que que não ocorreu o acento grave aqui? Por que que não tem aquele acentozinho na frente do A? Estou acostumado a andar de bicicleta. E aqui também, por que que não houve a ocorrência, né, da crase, ou por que que não se usou o acento grave aqui na frente do A?
Bem, o que você observa que vem depois desse azinho, né? Vem o quê? Um verbo no infinitivo. Então, e o que é que caracteriza o infinitivo aqui? Seria essa terminação, né? R, AR. Então, aqui, olha, andar, AR. Então, nós temos aqui a situação em que não há a ocorrência da crase nesses casos. Quando o A estiver diante, né, de uma palavra que seja um verbo no infinitivo. E a mesma coisa que andar seria um verbo no infinitivo. Então, por isso que aqui não ocorre o acento grave em nenhum desses azinhos. Então, são regras bem básicas, mas que faz uma diferença quando você está escrevendo seu texto e surge aquela dúvida. Então, vale a pena se estar comentando aqui com vocês, ok? Vamos seguir adiante. Aqui nós temos também um trecho que também é de língua portuguesa, mas nós vamos estar aqui revendo isso aqui com vocês, tá bom? Relê este trecho. A autoridade dá luz à sua magrela. Vocês sabem que os verbos, eles podem ser transitivos, eles podem ser transitivos diretos, indiretos e ainda podem ser intransitivos. No caso, quando eu faço a pergunta o que, quem, ele é transitivo direto. Quando há o uso da preposição de que, de quem, ele já é transitivo indireto. E há casos, inclusive, que ele pode ser de ligação. Aí você tem que conhecer quais são, né, esses de ligação. No caso, o ser, o estar e assim por diante. Então, intransitivo, geralmente são verbos que as perguntas que vão ser feitas para ele é quando, onde, porquê. Então, ele, na verdade, os verbos intransitivos, eles já têm um sentido, né, completo. Na verdade, geralmente, eles vêm acompanhados de, vamos dizer assim, complementos circunstanciais. Ou não, né? Às vezes, ele não tem complemento nenhum. Então, com base nesses conhecimentos que vocês já tiveram em língua portuguesa, aí tem uma situação aqui, né? Eu devo usar o acento grave aqui diante, né? Tu tens aqui duas situações, olha aqui. Tu poderia estar usando ou não, porque aqui é o quê? É um pronome possessivo, então a crase aqui, a ocorrência da crase, ela é facultativa, mas a pergunta é, quanto à transitividade, o verbo dar na oração acima, ele é o quê? Aí você vai ter que analisar esse verbo. A autoridade dá o quê? Luz. Então, esse aqui seria o objeto direto. Dá a quem? A sua magrela. Então, aqui seria o quê? O objeto indireto. Então, se tu tens aqui dois complementos completando esse verbo, então, ele seria um verbo transitivo direto e indireto aqui nessa situação, tá? Isso só para relembrar e para justificar aqui porque que na verdade aqui vai ocorrer, né? Aqui um A aqui, já que ele é um verbo transitivo indireto, porque isso aqui é um objeto indireto. Então, aqui você sabe que tem uma preposição. Então, tentando aqui justificar para vocês porque que poderia também usar o acento grave. Mas lembrem-se que há pouco nós falamos que nós temos uma situação aqui, né, peculiar, que é o uso do pronome possessivo feminino, e aí pode ocorrer ou não, é facultativo. Mas aqui a pergunta está direcionada a esse verbo, então ele seria um verbo transitivo direto, porque aqui é um objeto direto, e ele seria indireto, porque aqui ele tem um objeto indireto que completa esse verbo, ok? Muito bem, então vamos à sexta questão. Aí sim vem a proposta, né, de redação que eu falei para vocês, que é quando você vai reportar um texto, você precisa ter conhecimento desse texto. Mas o que necessariamente se precisa conhecer desse texto? Tá aqui, olha. Você tem uma orientação, gênero de texto, meio de circulação, a data de publicação, autores, o assunto.
tudo isso aqui é importante. Você pode estar usando no seu resumo. Então, visivelmente aqui no texto, ó. Olha a referência. Então, a gente vai tentar aqui, tá olhando o texto e tá vendo esses elementos. Por exemplo, o gênero de texto. O que seria que a gente poderia classificar? Vocês sabem, quando se fala de gênero textual, se está falando, o que? É uma reportagem, é uma notícia, o que seria a bike iluminada aí, né? Parece assim que está se noticiando algo que, enfim, né, aconteceu. Então, o gênero aqui seria o que? Notícia. Mas os gêneros textuais são muitos, né? E aí, claro, você precisa conhecer a estrutura da notícia, a estrutura da reportagem, para você estar identificando isso. Claro que isso nós já vimos lá no 6º ano, esse gênero textual, mas a gente pode estar assim, caso vocês não entendam, tá indicando aqui um link para vocês estarem relembrando o que é notícia. Porque, claro, vocês precisam conhecer o maior número de gêneros textuais. Por exemplo, você precisa saber o que é uma tirinha, o que é uma charge, o que é uma notícia, o que é uma reportagem. Por quê? Porque isso ajuda muito na hora de interpretar também, ok? Então, o gênero é notícia, porque tem características próprias, né, do gênero notícia. Nós temos aqui que o meio de circulação, né, onde a gente pode encontrar, né, onde foi publicado, vamos dizer assim, né, esse texto. Então, nós temos aí, logo aqui na referência, a revista, né, Vida Simples. Seria aonde foi, no caso, o meio de circulação. Em seguida, nós temos a data, né? A data da publicação. Aqui. E aí você vai novamente na referência, tá aqui, ó, fevereiro de 2012. Quer dizer, todas as informações estão aí, e é importante você considerar isso. Quais são os autores? Seria a última, né, que vão perguntar. Aqui são vários autores. Então você pode estar citando esses autores aqui, ok? E qual é o assunto que, no caso, esse texto trata? Ou seja, o que é que ele está mostrando aí, né? O que é que você conseguiu aí entender desse texto, né? O assunto aí, o que ele fornece de informação? Ele fornece aos usuários de bike iluminação adequada, né, através de uma ação educativa de uma ONG nos Estados Unidos. É o assunto aí que, no caso, está sendo mostrado nesse texto. Então você pode estar lendo e estar aí, né, de uma certa forma, extraindo a ideia central do texto. Muito bem. E aqui eu já falei para vocês que vocês vão, no caso, reportar, né? Na verdade, depois de reportar oralmente, você vai fazer o seu resumo, né? E aí você vai fazer um resumo escrito, ok? E tá aí trocando com colegas informações. É muito importante essa troca de conhecimento. Você aprende muito, ok? Então vamos lá. Vamos então ao desafio da compreensão global do texto, para resumir. De uma certa forma, gente, nós já até falamos sobre isso, tá? Mas é porque assim, a gente precisa ver no texto, né? Então, para escrever um bom resumo, é preciso compreender o texto a ser resumido. Esse é o desafio, né? Porque para você realmente entender um texto, você tem que considerar os elementos que eu falei anteriormente, que eu vou estar mencionando novamente aqui para vocês. Tudo isso que nós estamos estudando, gente, é para chegar num ponto só, o resumo, tá? Ok? Então aqui nós temos uma outra proposta, também está no livro de vocês, tá? Eu não sei, eu não lembro a página, mas eu acho que é a página 12, tá? Você tem aí esse texto, também você tem aí as referências, né? Quem escreveu. Para você saber o gênero textual, você precisa ler esse texto, tá? Levar em consideração algumas coisas. Aqui, por exemplo, saúde, aí você já pensa assim,
nossa, é alguma coisa que está sendo aí mostrada. Já começa, né? Mas claro, você só vai ter realmente uma informação mais concreta do que poderia ser esse gênero depois que você lê esse texto, tá? Então, a proposta que eu tenho para vocês é essa. Vocês vão ler esse texto, tá? Na íntegra, e vão novamente observar, tá? Esses elementos. Por quê? Porque aqui, esse desafio da compreensão global do texto, para resumir, é justamente isso, tá? Que eu propus ainda há pouco e agora vou propor para vocês novamente. Você conhecer o texto, você tem que ter uma organização, ou seja, você precisa conhecer cada elemento do texto. Então, aqui tem uma boa orientação, tá? Você vai ler o texto e perceber qual é o gênero, o meio de circulação, a autora, a data da publicação, o tema. Isso ajuda bastante, né? Observe que ao deduzir o tema, o assunto de um texto, você já está praticando a síntese desse texto, né? Então, essa aqui seria o primeiro momento para o seu resumo, tá? Então, aqui você vai ter toda uma orientação para você estar fazendo, tá? Essa página aí no livro de vocês, eu acredito que seja na página 12 ainda, tá? Então, você vai observar, você vai responder essas questões todas, inclusive algumas vocês vão precisar pesquisar. Então, vai ficar essa tarefinha aí para vocês. Eu não vou me prolongar muito, porque eu quero que vocês façam esses exercícios, tá? E aí, na próxima aula, nós vamos, certamente, eu devo fazer uma correção antes de iniciar o assunto seguinte, que vai ser artigo de opinião, ok? Aí nós vamos ver de que forma a gente pode estar fazendo isso aí. Então, gente, por hoje é só. Vamos seguir sempre conectados e espero que vocês tenham entendido a proposta de hoje, ok? Então, vamos ficar por aqui e até a próxima. Fique com Deus.